Olá, meu amigo, minha amiga. A fila deu mais uma andada hoje e ela continua em movimento. Sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje, para mais um encontro, em meio a muitas situações que estão se dando simultaneamente no ambiente da política, da justiça e da economia, e todas elas afetam a nossa realidade. Bom, vou conversar com vocês sobre os últimos acontecimentos, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora a se inscrever aqui no nosso portal se você já não nos conhecia, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende. Não esqueça de dar o seu joinha, de mandar os seus comentários para cá, porque ajuda também a gente chegar a mais pessoas como você. Se puder, participe sempre dos nossos chats aqui para a gente sempre bater um papo antes de entrarmos no ar entre 5 horas, 5 e meia. E se puder, mais ainda, se inscreva no nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você se inserir, você ficar mais engajado aqui no nosso portal, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Gente, hoje um dia bastante emblemático, né, para o Brasil, porque o ex-presidente da República ele está vendo cada vez mais as garras da justiça chegarem a mais próximas dele, né? O interessante, né, o curioso no meio dessa história, é que essa gente toda que defendeu a implementação de um Estado autoritário, de uma ditadura aqui no nosso país, e que ficaram absolutamente acumpliciadas com os crimes que foram cometidos contra o povo brasileiro, estão dizendo que nós estamos vivendo agora uma ditadura. Essa cabeça, né, de pessoas, as cabeças, né, que pensam assim, nos provocam grandes interrogações, né? Será que essa gente tem cura? Bom, exceto aqueles que são mal-caratistas, né, as outras que estão tragadas por esse tipo de pensamento, a gente vai ter muito trabalho para reverter essas mentes e tocar os corações, né? Mas a fila continua andando. Hoje, o Coronel Cid está lá na Polícia Federal. Esse momento que eu estou aqui com vocês já deve ter saído, evidentemente, mas a sua detenção tem causado assim muitas interrogações, né? Alguém que era ajudante de ordens do presidente da República, alguém que ia comandar um batalhão de operações especiais, enfim, uma pessoa que o tempo todo andava fardada para cima e para baixo. Essa pessoa pode ser presa? Bom, se cometeu crime comum, a justiça permite que a pessoa seja presa, independente de ser militar ou não. Existem alguns trâmites muito específicos, mas não impede que alguém que seja militar seja preso. Ela não está na condição apartada da sociedade. É diferente do cometimento de crimes especialmente militares, que são de responsabilidade das próprias Forças Armadas efetuarem as prisões, enfim, e fazerem seus julgamentos dentro do Código Penal Militar. Mas quando alguém pratica crimes contra a sociedade civil, fica encalacrado, né? E esse entendimento é entendimento do comandante do Exército aqui do nosso país, que hoje está no jornal aqui, precisamente no Caderno Política do Globo, dizendo o seguinte: comandante do Exército defende prisão de Mauro Cid. Pois bem, na sessão na Câmara, general Tomás Paiva rebateu o deputado Eduardo Bolsonaro, que questionou a legalidade da Polícia Federal. Dudu, não adianta reclamar não, é o que está na lei. E o comandante aqui, o general, ele se posicionou em respeito absoluto à Constituição para desespero de pessoas como o senhor, né? Então, o Cid está preso e tem uma situação, né? A vida dele já está completamente desgraçada, para dizer o mínimo, né? No Exército ele não vai ficar, ele já está totalmente desonrado, ninguém consegue enxergar algum lampejo, né, de alguma coisa que possibilite ele escapar dessa história. Sobre o depoimento dele hoje na Polícia Federal, será que ele teve condição de livrar Bolsonaro de alguma situação? Gente, o depoimento de alguém que está envolvido num crime acaba sendo de menor importância no final da história, porque o que vale mesmo são todas as circunstâncias, todos os elementos, todas as provas e evidências que forem colhidas no curso da investigação. Não adianta, porque se a mentira ela funcionasse quando alguém é réu numa situação, enfim, ninguém ficaria preso no planeta, né? Toda pessoa apontada ali por ser autora ou cúmplice de algum crime inventaria uma história e saía. E não funciona assim.
Então, o relatório final, no inquérito, né, do delegado de polícia, é que vai fornecer para o julgador evidências se o coronel Cid ele estava cúmplice de Bolsonaro, se ele não estava, se o Bolsonaro é absolutamente inocente, é a virgem dos lábios de mel, como diz um colunista aí, né? Enfim, ou se simplesmente estavam todos conscientemente praticando crimes para benefícios pessoais. O Bolsonaro está dizendo, a defesa de Bolsonaro, que qual seria o benefício dele? O benefício dele é poder circular para cima e para baixo com essa gangue portando documentos falsos relacionados à vacina, inclusive fora do nosso país. É pouca coisa fraudar o Sistema Único de Saúde, colocar em xeque a credibilidade do Sistema Nacional de Controle de Vacinas aqui do nosso país. Então, isso para dizer o mínimo, né? Sem falar o crime de prevaricação, e podemos ter outros também, formação de quadrilha, associação criminosa, corrupção ativa, corrupção passiva, vai saber. Essa gente toda aí está depondo, e quando houver a depuração final é que a gente vai ver o relatório do delegado da Polícia Federal, quem é que está devendo no meio dessa história. O crime está materializado. Existiu falsificação? Sim. Adulteração? Sim. Invasão no sistema? Sim. Utilização de senhas de formas indevidas? Sim. Então, a questão aí. Às vezes, o aproveitamento ou não do crime é uma questão de menor importância no final da história. No direito penal se fala muito em exaurimento do crime, né? O crime às vezes está consumado, mas às vezes ele avança mais um pouco. Aí se diz, olha, teve um exaurimento. Isso é uma forma bem simples, né? Como o direito penal cuida dessas histórias. Então, o Cid está encalacrado e vai ser difícil dele sair dessa história. O jornalão, é sempre importante a gente ler o que dizem os grandes jornais aqui no nosso país, porque eles representam o interesse de uma classe social que não é a nossa. Eles estão lá em cima, zelando pelos seus interesses particulares, seus interesses bilionários, financeiros, corporativos. E quando eles emitem esse tipo de opinião em relação ao Dallagnol, a gente tem que se posicionar em lado oposto, né? Quando eles dizem o seguinte: interpretação da lei traz argumentos contra a cassação de Deltan Dallagnol. Só que não vai ter condição não. Gente, uma condenação no TSE por 7-0, ela tem várias explicações jurídicas que mostram para a gente que é impossível a reversão. Primeiro que quando não há nenhuma tese em contrário de um tribunal superior, como o Tribunal Superior Eleitoral, não tem o Supremo Tribunal Federal analisar. É um tribunal constitucional e o Tribunal Superior Eleitoral julga fatos, julga situações. Então, o Dallagnol pode tirar o cavalinho da chuva. Agora, quando a gente vê aqui, por exemplo, o Merval Pereira, que na coluna dele também critica, ataca também a decisão, a gente vê que houve um aproveitamento muito grande, né, do sistema econômico, o poder real aqui no nosso país, de tudo que aconteceu nos últimos anos, que culminou com a ascensão do Bolsonaro e a ascensão de grupos econômicos que ficaram atrelados e escondidos atrás dessa figura medonha que foi o ex-presidente da República, todos eles conspirando contra a economia do nosso país, contra o desenvolvimento do nosso país, contra a emancipação do nosso país. Então, a gente tem que ver sempre com reservas esse tipo de comentário, né, de editorial. E eles, na área econômica, continuam na mesma pegada, né? Petrobras joga fora o mecanismo que a fez sobreviver. Então a Petrobras estava muito legal dando os dividendos que estava dando para os acionistas, né? Concentrando cada vez mais poder apenas para os interesses privados e não para o interesse público. Enfim, então estava muito bom. Agora, como teve modificação, eles estão pulando para cima e para baixo. Bom, outras corrosões em alguns castelos também, né? O pastor Valdemiro Santiago está muito encalacrado. Justiça penhora templo evangélico em São Paulo. Com capacidade para 20 mil pessoas, prédio gigante pertence ao pastor Valdomiro Santiago, que acumula dívidas bancárias e brigas em família. Imóvel já havia sido dado como garantia em contrato de aluguel em Ubatuba. Então, a coisa está muito complicada para essa gente. E tem mais, né, que está na fila. Gente, outro ser, né, que está sendo julgado hoje no Supremo Tribunal Federal e a situação para ele está muito complicada,
é o ex-presidente Collor de Mello, que se associou ao Bolsonaro. Gente, quando essas criaturas demoníacas elas se associam, coisa boa não pode acontecer. E graças a pessoas como você, como eu, como outras tantas, que lutamos contra isso, nós conseguimos derrotar essas figuras todas. E quando eles perderam o poder político, eles ficaram fragilizados diante da justiça. E agora a fila começa a andar mais ainda. Vamos lembrar aqui, se você tem dúvida, com quem que o Collor de Mello estava fazendo campanha. Ele foi candidato a governador, né, em Alagoas, ficou em terceiro lugar, não foi nem para o segundo turno. E esses gritinhos dele aqui devem ter contribuído muito para ele entrar pelo cano. Vamos lembrar. Bolsonaro! 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 Meu filho, e agora tá lá, vai estar no Supremo Tribunal Federal, a coisa tá ficando ruim, hein? Tá ficando ruim, vai pintar uma cadeia forte aí no final da história. Bom, e aí, gente, hoje eu estava acompanhando, antes da sessão do Supremo Tribunal Federal, a sessão lá no Tribunal Superior Eleitoral. E aí eu vi lá algumas situações que merecem destaque, né? O julgamento do Flávio Bolsonaro, da Carla Zambelli e da senadora Mara Gabrilli, por terem participado de uma fake news. Sobre essa questão, o ministro Alexandre de Moraes fez o seguinte pronunciamento, depois eu vou mostrar um outro aqui dele. Vamos lá. Informação. Nesse sentido, então, acompanho integralmente a divergência, julgando procedente e majorando a multa para R$10 mil. O tribunal, por maioria, julgou procedentes os pedidos formulados à representação, condenando os representados ao pagamento de multa. Ele fala aqui, para o nosso vídeo não ficar muito grande, eu vou colocar na descrição do vídeo, mas ele fala aqui como as redes, né, ele citou especificamente a Jovem Pan, como se prestou um papel contra a democracia para espalhar fake news, virou como um verdadeiro partido político. Lá pelas tantas, na condenação, teve o voto do ministro Cássio Nunes Marques, né? E aí ele tomou a desmoralizada do Alexandre de Moraes, como que diz assim, ministro, não fala besteira, né? Não minta, né? Não tente engabelar as pessoas, ou está mal informado ou está mal intencionado. É isso que ficou nas entrelinhas. Se você tem dúvida, ele quis ali dar uma diminuída, né, nos crimes de fake news do clã Bolsonaro e dos bolsonaristas. Vamos ver esse pedaço aqui, que foi muito interessante. Vamos lá. Ações ainda havia inquérito em tramitação sobre o assunto. Não, já havia sido encerrado há alguns anos já. Eu, inclusive, à época, era secretário de Justiça, foi lá atrás. Porque é o seguinte, o Cássio Nunes Marques quis diminuir a sanção, porque eles quando fizeram essa declaração de um suposto envolvimento de Lula com o caso Celso Daniel, ainda tinha inquérito rolando. Aí o Alexandre de Moraes pede a palavra e fala, olha, não tinha inquérito não, tá? É fake news pura. E o Cássio tentou dar um somebody love ali e ficou mal pra caramba. Existe inquérito em Minas e São Paulo ainda da relatoria do ministro Celso de Mello, do qual eu sucedi. Por isso que eu indico que ainda esse assunto... Desculpe-me isso, Cássio, isso já está encerrado em São Paulo. Até porque não há ninguém com foro privilegiado em relação ao assassinato ocorrido em Santo André. Não consta que nenhum deputado, senador tenha participado. Não me reporto ao assassinato em si, e sim aspectos de... Aí gaguejou, enrolou, pegou mal, hein, seu Cássio? Pegou mal e no final da história a fila andou porque houve uma condenação. R$10 mil de multa para cada um, tá, gente? Não é muita grana assim, mas se somando as outras todas que já estão sofrendo, de grão em grão, a galinha enche o papo. E vem mais por aí, tá? O ex-ministro Sérgio Moro cogita renúncia e sair do Brasil, diz colunista. Está rolando em vários veículos de comunicação aí. Agora, santa criatura, né, que estava investigando corrupção, foi ser ministro de Bolsonaro, não sabia nada do clã Bolsonaro, foi ser ministro junto com Paulo Guedes, que estava sendo investigado na operação Greenfield, de evasão de dinheiro, lavagem de dinheiro, subtração de dinheiro de fundos de pensão. Ele não viu nada, ele não viu a ficha corrida de ninguém que estava com ele. E agora está assustado que a justiça está se fazendo presente com um pente fino, né?
em todas as falcatruas que foram cometidas para se conseguir um mandato eletivo para escaparem das condenações criminais enquanto pessoas comuns, que é o que estava em curso aqui no Brasil. Tentaram refúgio dentro do parlamento. É disso que se trata. E dentro do parlamento, a gente está vendo que o refúgio não é absoluto, né? E aí surgem as situações estapafúrdias, a Rádio Jovem Pan aqui, lá de Bauru, ainda tentando fazer aqui algum tipo de justificativa para o comportamento do Moro, enfim. TSE multa Flávio Zambelli por associarem Lula a Celso Daniel e a coisa vai indo. E aí, gente, lembrando aqui do Deltan Dallagnol, ele na campanha dele ele fez alusão aqui ao PowerPoint, né? Então, aquela coisa estúpida que ele fez serviu ali de pano de fundo imaginário para ele conseguir se eleger. E agora, após a cassação, o governo publicou um PowerPoint também, né? Após cassação de Deltan, o governo faz post alusivo ao PPT da Lava Jato. E ao PowerPoint, né? Gente, o partido político, eu acho até que ele pode fazer esse tipo de ato, né? Mas o governo não pode ficar fazendo esse tipo de chacota. O governo tem que ser tratado de uma forma republicana, né? Então, por mais que as pessoas estejam envolvidas dentro do governo, tenham motivos ali para tentar fazer alguma coisa, alguma reação, alguma reparação, mas isso fica para a área política. O governo tem que ser isento, idôneo, laico, enfim. Porque senão a gente acaba dando justificativas a essa gente que quis transformar o Brasil de fato numa ditadura, né? E não numa democracia que a gente luta todos os dias para construir. Gente, eu fico por aqui, certamente até a noitinha teremos mais informações, mas aí eu volto amanhã para a gente repercutir, tá bom? Um grande abraço, até lá!